Olá, sou o professor Wagner de Biologia. Tudo bem, galera? Bom, na aula de hoje vamos falar sobre citologia, né? Metabolismo energético, né? Entendendo um pouco que a energia produzindo ocorre dentro das células, principalmente dentro da estrutura da organela chamada mitocôndria, né? É lá que ocorre esse processo. Bom, vamos lá, né? Então, a energia dos seres vivos, né? A capacidade de captar, armazenar, transformar e utilizar energia de uma de mais extraordinárias características dos seres vivos. Então, a gente vai ver como que ocorre isso, né? E de que forma, né? Bem didaticamente resumido, né? Porque é bem complexo. Eu teria que a gente pegar umas duas, três aulas e ficar falando sobre isso. Mas como a gente sempre está, no caso, revendo, então a gente vai sempre estar captando cada aula sobre esse assunto, a gente vai transformando nossas informações, tudo bem? Então vamos lá, tudo isso pensa-se na questão da energia química, né? Vai entrar muito na aula da professora de química. Energia química, né? Energia de ligação, de transformação, de armazenamento, tá bom? Vamos continuar então aqui, vamos entender. Então, as reações metabólicas podem ser classificadas em três tipos. Por quê? Para ter energia tem que ter as reações, né, de transformação. Tem a reação de degradação ou catabólicas, né? Nesse caso, a degradação essa reação envolve a quebra de moléculas complexas, né? Então, a degradação, por exemplo, come um pedaço de frango, ele quebra a proteína e degrada a proteína em moléculas menores, com mais complexidade, no caso, ou menos complexidade, né? Reação de síntese ou anabólica são reações que produzem moléculas complexas. Nesse caso é o contrário, ele pega pequenas moléculas e faz uma molécula muito mais complexa para o destino a ser utilizado. Vamos continuar. Então aqui a gente tem a 3, né, que é a reações de transformação. São reações que transformam determinadas substâncias em outra. Nesse caso, você tem a degradação, a quebra dessas moléculas e depois a composição e transformação em outros tipos de substância, né? Igual o exemplo que está aí, a degradação, liberação de energia e síntese, transformando em outra substância, em outras propriedades para utilização energética, no caso, né? Vamos lá. Para que a energia não se perca durante as reações, principalmente sob a forma de calor, existe um composto químico que possui a capacidade de captar energia desprendida durante as reações de degradação, né? Nesse caso, toda a reação ela tem uma produção de calor, né? E aí você tem esse composto, né, de captação dessa energia liberado, chama-se ATP. Guardem esse nome, né? Vocês vão ver muito no vestibular, chama-se trifosfato de adenosina, ATP, tá? O ATP é formado, então, pela união de três moléculas, tá? Então, vamos lá. Adenina, que é a base orgânica do nitrogênio, ribose, que são cinco açúcares de carbono, e três grupos fosfato, né? Que é o PO3, 4, né? 3 e 4 que é o esquema aqui embaixo, né? Então aqui eu tenho, né? Ele aqui vocês estão vendo. Eu tenho adenina, né? Eu tenho o ribose, que é os açúcares, e a ligação altamente energética com 3 P, né? De fósforo a gente fala, adenosina, né? Monofosfato, né? De adenosina e difosfato de adenosina, né? E embaixo você tem, né, esse ciclo, né, de produção de energia. Toda vez que você vê o e um solzinho parecendo um sol, é a energia sendo liberada nesse caso, tá bom? Então a gente tem que entender um pouco isso aí. Vamos lá. A glicose é o principal substrato das reações da degradação, ou seja, dentro das células, a glicose, que é o açúcar, né, açúcar dos alimentos, ou açúcar orgânico natural, ele é o princípio ativo do processo de energia que ocorre dentro das células. Para isso ocorre o processo que a gente chama de fermentação, né? Que são as fermentação e a respiração celular. A fermentação ela se divide em fermentação alcoólica e fermentação láctica.
e a respiração celular. A gente já viu isso em respiração aeróbica, anaeróbica, que ocorre principalmente em micro-organismos, e a gente vai estar vendo ele um pouquinho aqui para a gente estar entendendo, beleza? Então vamos ver essa questão da produção desses tipos de energia, tá bom? Né? Então aqui nesse caso, ó, para obtenção de alimento, né? Vamos entender, ó, a obtenção de alimento de energia por meio de sua degradação, aquilo que eu falei, degradação de determinada substância orgânica, né? Produção de energia, liberação dos produtos degradados, então já liberou os produtos degradados, né? A energia para os processos vitais, né? No caso, transporte ativo, movimento, síntese de substâncias e produção, tudo isso dentro da célula. Toda a energia produzida é dentro da célula, tá bom? Dentro da célula do coração, dentro da célula do fígado, dentro da célula do pulmão, dentro dos neurônios, dentro do cérebro que tem os neurônios, dentro do tecido epitelial, tudo isso são individualmente as células produzindo energia, tá bom? Vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre isso, tá bem interessante essa loucura. Então, nesse caso, a gente vai entrar direto na fermentação, tá? Depois eu vou mandar para vocês um modelo aí em 3D mostrando como que ocorre esse processo dentro da célula. Então, lá na fermentação, é a parte mais importante da nossa aula, tá? Esses esquemas que estão aqui, é interessante eu ver? Sim, é interessante eu dar uma olhada, porque no vestibular cai, mas não vai cair para vocês fazer, ó, realize a equação, não. Qual é a equação? Ele quer saber se você sabe que é um ATP, que a ATP é a liberação e produção de energia, né? Que é acumulado, né? Mas o que ele quer que você saiba é diferenciar a fermentação alcoólica, a fermentação láctica, o que a gente vai ver. Por isso que eu estou passando no que é mais importante. Então vamos lá, fermentação, tá, galera? É um dos processos mais simples de obtenção de energia. Produz energia suficiente para preencher apenas 2 mols de ligação de ATP por mols de glicose. Essa questão de mols que a gente vê na química molecular, da questão de produção de energia, do acúmulo energético, tá bom? E compreende-se duas fases: a glicólise, que consiste na degradação da glicose, né? Então, glicólise é a degradação do açúcar, da quebra da glicose, tá bom? As reações caracterizam para cada tipo de fermentação, que é aquilo que eu falei. São vários tipos de fermentação que a gente vai ver, né? Na verdade, são dois: fermentação alcoólica e fermentação láctica, né? Então aqui você tem um exemplo aqui, né, de uma equação química, né? Então você tem lá uma glicose mais 2 ADP, ADP mais 2 PI mais 2 NAD+, né? Que tem lá 6 carbono, né, 2 piruvato mais 2 ATP mais 2 NADH mais 2 H+, né? E 3 carbonos, né? Nesse caso, é somente um exemplo dessa cadeia, né, da equação desse processo da produção de energia, né? Então vamos lá, vamos falar primeiro da fermentação alcoólica, né? Então a fermentação alcoólica, nesse tipo de fermentação, no caso, ocorre a perda de um carbono sob a forma de CO2, né? Recebe elétrons H+, e doados por NADH mais H+, né? Produzindo no processo, além da perca do CO2, CO2 se perde, mas se mantém a produção importante do etanol, que nada mais é que é o álcool, né? O álcool etílico, usado na produção do álcool para combustível, na produção do álcool para as bebidas alcoólicas, no caso a própria bebida alcoólica, na fermentação alcoólica, cerveja, produção do pão, né? Produção da massa, né? A massa cresce por quê? Porque nesse processo que vocês estão vendo aí, ó, liberação de CO2, produção de álcool, faz a massa do pão crescer, né? A massa do pão cresce. Porque está liberando gás carbônico, e o gás carbônico, como forma de uma bexiga, vai fazendo a massa se expandir, né? Depois, quando você coloca no forno, o álcool evapora e o gás se perde, né? E fica aquele pão macio com aqueles espaços, aqueles furinhos no meio do pão. Quando você corta o pão, você vê aqueles espaços vazios, porque ali tinha gás carbônico e álcool ali, né? Em concentração. E ele é eliminado, né? Então você tem lá mais uma equação aqui embaixo, né? Depois vocês dão uma lida aí bem interessante, né? Mas professor, você não está falando muito sobre sim, mas é porque eu quero que vocês, nessa aula, que é uma aula tão rápida, que vocês se peguem um pouco na diferença entre
as fermentações alcoólica e láctica, tá? Então aqui você tem esquematicamente temos lá, né, a glicose sendo quebrada, ácido piruvato, e vocês vê dar duas setas laranja que é a liberação do CO2. Está perdendo o CO2, mas ao mesmo tempo está lá produzindo o etanol, que é o álcool, tá bom? É o processo da cana-de-açúcar, é o processo da fermentação do pão através dos fungos, das leveduras, né, que utiliza a levedura que faz esse processo, né? Então a levedura lá na massa do pão, ele ocorre esse processo consumindo o carboidrato, que é o açúcar, liberando o CO2, fazendo a massa crescer e produzindo álcool que vai ser evaporado na hora que você pôr no fogo, certo? Então, ali, como eu falei para vocês, né, a questão da fermentação alcoólica, né, a utilização pelos seres humanos desde o tempo da pré-histórica, no preparo de alimentos, bebida, né, utilizando fungos, né, usando fungos, leveduras responsáveis por esse processo. Então, o importante é que vamos lá, vamos guardar então na nossa cabeça. O importante, a fermentação alcoólica, produção de energia? Sim, correto, produção de energia. O que tem de diferente nela? Ela perde gás carbônico, né? E mantém-se a produção alcoólica, né? Por isso que é fermentação alcoólica, tudo bem? Utilizada no processo da fermentação do vinho, na fermentação da cerveja, e na produção do pão e na produção do combustível etanol. E e as cachaçinhas, né? As pinguinhas que o povo toma, né? Então é assim que se faz esse processo aí é, da produção da bebida alcoólica. Vamos ver agora a fermentação láctica. Vamos lá, fermentação láctea. Deixa eu subir eu aqui. Então, na fermentação láctica, tem a ver com o quê? Láctica, leite. Isso, leite, né? Nesse tipo de fermentação já é diferente. Você não perde o CO2, né? O CO2 se mantém. Ele não tem a necessidade, né? Ah, e também não tem aquela questão da produção, a produção alcoólica nessa questão, mas tem sim a modificação no gosto dos alimentos. No caso, o leite azeda. O que é o leite azedar? É o leite está fermentando. Ah, pai, o leite azedou. Tá fermentando. Se deixar fora da geladeira, ele começa a azeda e começa a fermentar, né? É assim que se produz o coalho, o queijo, o iogurte, ou iogurte, ou iogurte, o Danone, né? Que é o nome popular, mas é isso que faz, né? As bebidas lácticas. Tudo derivado do leite é produzido dessa forma, né? Então vamos lá, né? Nesse caso, olha lá. Então, a coalhada, o queijo são produtos da fermentação láctea. Nesse caso, é o que? O azedamento do leite, né? A liberação do ácido lático, né? No caso do queijo suíço, o ácido lático presente na coalhada convertido em ácido propiônico, ácido acético, é CO2 e CO2, forma bolha de ar, né? Buraco. Por isso que o queijo tem um queijo que vocês compram, que vocês já comeram, ouviu até no filme, novela, desenho, cheio de buraquinho. É que nesse caso ele tem a produção de CO2, mas é o único tipo, né? Porque é outra forma de produzir. É bem interessante, tá? Então você tem aqui a equação, tá? Não se preocupe com esses modelos, né? Porque na prova ele vai, é igual eu falei, ele quer saber se você sabe diferenciar. Ele quer estar preocupado se você sabe dominar toda a equação, que nem eu domino, né? De coração, não vou mentir para vocês não, tão complexo que é. Outra coisa que ocorre na contração dos músculos, né? Sabe, pessoas que fazem muita atividade, corre muito, anda, brinca, chega uma hora que o músculo você começa a cansar, começa a doer. Essa dor nada mais é que uma fermentação láctica dentro do músculo. Ocorre também essa fermentação láctica. Mas tem a ver com leite? Não, derivado do processo metabólico celular da fibra muscular tem esse processo, né? Nessa situação, os pulmões não conseguem captar a quantidade de O2 atmosférico necessário para sustentar a atividade respiratória do músculo. Então, nesse caso, não está conseguindo entrar tanto oxigênio. E aí ele faz uma fermentação láctica para poder compensar esse processo. É muito interessante, né? Nosso corpo. Nosso corpo é louco, nosso corpo é maravilhoso. Quem entende de biologia funcional, fisiológica, você fala, meu, isso aqui é uma máquina perfeita. Tudo bem que a gente às vezes joga fora, né? Cachaça, droga, né? Que não é o caso de vocês. Respiração celular aeróbica, tá? Esse processo de obtenção de energia caracteriza pela degradação total de glicose. Nesse caso, toda a glicose é degradada, ou outros combustíveis orgânicos, né?
Em moléculas preenche 36 mol de ligação ATP por mol de glicose. Nesse caso, uma concentração bem elevada de energia, né? Devido à quebra da glicose, né? A gente tá olhando aqui, ó, glicólise é idêntica à fermentação, ocorre no hialoplasmo da célula, ocorre dentro da membrana da mitocôndria, que é uma organela que fica dentro da célula que eu falei para vocês, tudo bem? Aqui você tem a equação lá, glicose mais 2 ADP mais 2 PI mais 2 NAD+, né? Converte para piruvato mais 2 ATP mais 2 NADH mais 2H+. Não tem cabimento. A gente fica decorando fórmula. A gente precisa entender o processo de cada um, tá? Então, nesse caso da respiração aeróbica, concentração, consumo da glicose, né? Nesse caso, tudo bem? Outra coisa, liberação de CO2 e duas moléculas de água, H2O, né? Energia suficiente para a produção de 36 mols de ligação para ATP, tá bom? Vamos lá, continuando então, a gente dá uma olhada aí, aprofundando. Então aqui eu tenho a outra exemplo, né, de equação da respiração aeróbica, né? Você tem lá todo o processo que vocês estão vendo, né? A produção, a liberação, a transformação de todo o processo que está ocorrendo dentro da célula mitocôndria, né? E aqui para baixo a gente tem um nome muito comum que vocês vão ver muitos daí, né? Vocês vão ver agora no primeiro, no segundo, no terceiro também dá uma revisão, né? E cai, às vezes não cai no vestibular, que é o tal dos ciclos de Krebs, né? Meu, ele é bem complexo, né? Tanto é que eu gosto de entender ele usando uma configuração 3D que mostra toda essa energia passo a passo na célula. Depois eu vou mandar para vocês, isso é muito importante. Então, vai só para a gente olhar aqui. Então, o ciclo de Krebs é a mesma coisa. Tá aqui, ó, nome bonito, ciclo de Krebs. Então, você tem aqui no ciclo de Krebs um ciclo perfeito. Você tem no caso, o que está em verde, esse CO2 está sendo liberado, dá lá 3 moléculas de água, né, entrando no ciclo, no N da NAD+, mais NADH mais H+. Então você tem lá ADP mais PI, produção de energia, tá vendo lá aparecendo um solzinho ATP? Já é a liberação de energia. Todo esse ciclo ocorre para chegar no ATP, que é a produção de energia, tá bom? Ele começa lá no todo o processo. Então você tem lá a entrada e saída de substância e no final você tem o processo da produção de ATP, que é o que a célula precisa. Tudo isso para a célula funcionar, tudo bem? A célula utiliza a glicose, utiliza o oxigênio, faz fermentação láctea, faz fermentação alcoólica para o processo metabólico dos seres vivos, tanto de uma bactéria quanto de um animal de grande porte. Tudo bem? Então a gente tem aqui, né, a fosforilação oxidativa, né? Que é a oxidação do oxigênio ocorre na cadeia respiratória, na superfície da membrana interna da mitocôndria, né? Na parte mais interna da mitocôndria. O que vocês estão vendo aí, esse desenho parece uma bactéria, no caso é uma mitocôndria, está dentro de uma célula, tá dentro de uma célula, pode ser uma célula animal, uma célula vegetal, né? Então, nesse caso, ocorre a produção de energia dos elétrons que foi transferidos para NADH mais H mais e FADH2, né? Então, não se preocupe, entende o processo, né? Então, é um complexo muito mais, assim, orquestrado, né? Da própria célula na questão de produção de energia. Então, você tem lá no desenho aí embaixo, né, aqui no meio mesmo, você tem lá 1, 2, 3 e 4, que são as fases da produção de energia. Ó, na fase 1, né, você lá 2 elétrons, você tem lá a produção de ATP, depois você tem transformação para 2, depois para 3, tudo produzindo ATP, sempre, sem parar. Então, todos esses são complexos de proteína transportadora de elétrons. Essas proteínas, elas estão na membrana da mitocôndria, elas são responsáveis por levar essa energia para fora. Para fora não, para dentro fora dela para dentro da célula, para que a célula, já que ela está dentro da célula, para a célula fazer seu metabolismo celular.
Aqui a gente tem, ó, um exemplo aqui, o desenho, isso dentro da mitocôndria, tá vendo lá? Então, olha lá o ciclo de Krebs. E tá lá, produzindo energia lá. Tudo isso, ó, para fosforilação oxidativa, tudo isso para quebra do oxigênio, para quebra da glicose, para produzir lá 6 ATPs líquido, né? Esse processo líquido, que esses ATP vão sair da membrana da mitocôndria, cair dentro da célula para ela fazer a célula funcionar. Tudo bem? Entender? Aqui tem a equação geral do processo final da produção da respiração celular. Então, você lá tem os carbono 6, H12, O6 mais 6O2. Tem lá com a equação 6CO2 mais 6H2O, 36 ATPs líquido nesse processo. Todo o processo que a gente estudou, tudo para que a mitocôndria, que é uma organela que está dentro da célula, produza energia para a própria célula funcionar. Outro exemplo aqui que nós temos, outros combustíveis. O que são outros combustíveis? Combustível nada mais é aquilo que pode produzir energia, né? Ou energia, a gente coloca gasolina no carro para o carro funcionar, correto? Correto, né? Olha, o sol tá brilhando lá embaixo. Olha ali o reflexo da luz, bem no sol, coisa bonita, hein? Não foi sem querer, né? Mas tudo bem. Então, quais são os outros combustíveis? Porque nós usamos mais o carboidrato, mas podemos usar, se não tem carboidrato, supõe que você não está comendo carboidrato, não está comendo nada à base de açúcares, natural. Seu corpo pode tirar essa energia para o funcionamento, para a produção de ATP, dos lipídios, da gordura, do glicerol, dos ácidos gráficos, né? Da proteína, que são as carnes, derivado da carne, o lipídio são a gordura derivada do leite, né? E os carboidratos são os vários tipos de açúcar, né? Que a gente já deu uma estudadinha básica aí, tá? Então é muito importante a gente ter esse entendimento sobre o respiração celular. Então o que, que eu quero que vocês depois dão uma lida nesses textos, com calma. Não se preocupe com as equações. Você fica assim, ai meu Deus, se eu não decorar essas equações quando chegar no vestibular. Não, eu já olhei os vestibulares sobre isso. Não, fique em paz. O importante é eu quero entendimento, você saber o que é uma fermentação láctica, para que ela serve, fermentação alcoólica, o que ela é, para que ela serve. Todas produzem ATP, mas elas são diferentes porque aí a gente já explicou. Respiração aeróbica, né? De onde vem essa energia? Vem do açúcar, da glicose, vem do oxigênio. É isso que eu quero, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí e tamo junto, hein? Sempre!